Olá, aqui é Vera Lapao, sua terapeuta do Ho Oponopono. Tudo bem com você? O que você achou do vídeo anterior? Falando sobre quem é Saint-Germain. Deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de saber, porque me ajudaria a me orientar melhor como trazer vídeos bacanas para vocês. Então, hoje eu venho falar sobre as vidas anteriores de Saint-Germain. E como ele foi como sumo sacerdote do Templo da Chama Violeta no continente da Atlântida. 13.000 anos atrás, Saint-Germain sustentou com suas invocações e seu corpo causal uma coluna de fogo, uma verdadeira fonte de chamas violetas que magnetizou pessoas de perto e de longe, que vinham ser libertadas de todas as condições kármicas do corpo, da mente e da alma. Conseguiram sua liberdade por esforço próprio, oferecendo invocações e praticando rituais do sétimo raio ao fogo sagrado. Saint-Germain foi encarnado como profeta Samuel, como São José, como Santo Albano, o primeiro mártir da Grã-Bretanha, e como Merlin, alquimista, mago, profeta e conselheiro do rei Arthur. Mais recentemente, Saint-Germain foi Roger Bacon, grande alquimista e filósofo medieval. Segundo alguns, William Shakespeare e Cristóvão Colombo. E, por fim, Sir Francis Bacon. Francis Bacon foi chamado de a maior mente que o Ocidente já produziu e é conhecido como o pai do raciocínio indutivo e do método científico. Sua alma se elevou de vez após o ritual de ascensão da mansão Hancock's, retiro do grande diretor divino, em 1º de maio de 1684. Após sua última vida como Sir Francis Bacon, o mestre ascenso Saint-Germain reapareceu fisicamente nas cortes da Europa como misterioso Conde de Saint-Germain. Conde de Saint-Germain é um livro intitulado O Grande Segredo, o Conde de Saint-Germain. O Dr. Raymond Bernard se afirma que, na verdade, Francis Bacon era também o próprio Shakespeare. Todas as suas peças teriam sido escritas sob a divina inspiração da chama violeta. Bernard também afirma, assim como a Fundação Saint-Germain, localizada em Schaumburg, Linus, que Francis Bacon era filho da Rainha Elizabeth e de Lord Dudley, mas que isso foi mantido em silêncio. De acordo com essa teoria, Francis ainda, criado pela família Bacon, conhecia seu verdadeiro nascimento, sua verdadeira origem, e teria deixado inúmeras pistas e sugestões sobre isso nos textos de suas peças, que apenas poucos estudiosos seriam capazes de perceber. O Saint-Germain, na corte francesa, no século XVIII, era um conde, alegou ser filho de Francisco II, o príncipe da Transilvânia, o que, segundo alguns, explicaria sua riqueza e boa educação. Sua fortuna, no entanto, seria em grande parte resultado da maestria na alquimia. No momento de sua chegada, Saint-Germain chegou a dizer ao príncipe Carlos de Hesse-Kassel que tinha 88 anos. Isso colocaria seu nascimento em 1691, quando Francisco II tinha 15 anos. Portanto, tudo parece mais uma brincadeira do conde, que, como Francis Bacon, tinha muito mais do que 88 anos, inclusive. Saint-Germain também chegou a dizer que teria sido educado na Itália pelo último Médici, Gian Gastone, cunhado de sua suposta mãe. E ele teria sido um estudante da Universidade de Siena. A grande verdade é que, ao longo de sua passagem pela Terra no século XVIII, Saint-Germain criou uma teia confusa para ocultar seu nome e origem reais, usando pseudônimos diferentes nos diferentes lugares da Europa que ele visitou. Na corte francesa, Saint-Germain apareceu por volta de 1748.
Em 1749, ele foi contratado pelo rei Luís XV para missões diplomáticas e era admirado por suas habilidades alquímicas, demonstrando ser capaz de produzir diamantes. Um mímico e comediante inglês conhecido como Lord Colbert personificou Saint-Germain nos salões de Paris. Suas histórias eram ainda mais inusitadas e grandiosas do que as reais. Ele dizia ter aconselhado Jesus nos tempos em que o mestre caminhava pela Palestina, por exemplo. Inevitavelmente, alguns rumores espalhados pela sua atuação foram confundidos com palavras ditas pelo original. Não se sabe até hoje se era apenas uma imitação com o objetivo de parodiar o conde, sem intenções conscientemente trevosas, somente uma brincadeira, ou se havia uma intenção maligna consciente que visava desacreditar Saint-Germain. Giacomo Casanova, aventureiro e escritor italiano, descreve em suas memórias várias reuniões com o impostor célebre e instruído. Casanova nunca gostou do conde, sempre o invejou e também tenha sido um dos patrocinadores do imitador. Casanova relata que houve uma vez em que ficou doente e o conde Saint-Germain lhe preparou um remédio para curá-lo. Casanova, por ser descrente quanto aos alquimistas, se negou a tomar o medicamento. Mas em outra ocasião, Casanova se encontrou com o conde em Haia, na Holanda, e lá o conde teria transmutado na sua frente metais não nobres em ouro. Ainda assim, Casanova não acreditou naquilo, dizendo que era charlatanice. Se por um lado o conde tinha seus inimigos, tinha também aliados e admiradores. Num relato muito interessante, Madame Ademar disse que se encontrou com o conde em 1789 e ele possuía a mesma aparência de quando ele o tinha visto pela primeira vez em 1760. Saint-Germain era descrito geralmente como tendo a aparência de um homem entre os 35 e 45 anos, que embora passasse longos anos viajando, ao voltar parecia não ter envelhecido um único dia. Aqui temos outro relato. Quando Saint-Germain chegou em Versalhes, teve um encontro com a condessa de Gerge, que lhe disse: há 50 anos fui embaixatriz em Veneza, onde me lembro de tê-lo visto. Tinha exatamente o mesmo aspecto que tem agora, ainda que talvez um tanto mais amadurecido, pois parece ainda mais jovem agora. Além de seus amplos conhecimentos sobre alquimia, lapidação, metalurgia, ciência farmacêutica, história, geografia e política, o conde de Saint-Germain também era descrito como um artista nato. Era músico, compositor, poeta, escritor e pintor. Existem realmente partituras assinadas pelo conde datadas do século XVIII. Partituras para piano, violino, sonatas, cantadas e outras obras em francês, inglês, italiano, alemão e assim por diante. Além disso, como apreciador das artes, o conde afirmava ser colecionador de quadros, principalmente de Murilo e Velázquez. Saint-Germain passou épocas em que alguns momentos se aproximava, em outros se afastava da corte, após a morte de Luís XV. Voltou para advertir a rainha Maria Antonieta sobre os perigos da revolução que estava prestes a estourar. Trocou diversas cartas com damas da rainha e manifestou por diversas vezes o temor que fosse tarde demais para salvar as vidas de Maria Antonieta e do rei Luís XVI. De fato, os dois acabariam decapitados e a Revolução Francesa marcaria um dos períodos mais sangrentos da história da humanidade, com a chegada do período do terror. O Saint-Germain dessa época também pode ter servido de base para a criação do personagem Zanoni, protagonista do livro de Edouard de Bourny, Lituon, um interessante romance esotérico que se passa no período da Revolução Francesa,
em que podemos ver os aspectos ocultos dos jogos de poder daquela época. Além de ser um livro que também retrata bem o que são a alquimia e a iniciação espiritual. Bem, aqui eu vou ficando. O próximo vídeo será as atividades recentes de Saint-Germain. Estou fazendo assim, em pequenos vídeos, para que vocês possam dar uma pausa para o próximo, para que vocês reflitam, observam a grandeza e a importância deste mestre ascenso e do qual ele é chorrando o 7º raio da chama violeta. E ele é um mestre ascenso da fraternidade branca e está a nos auxiliar nesses momentos difíceis que estamos passando. Você gostou desse vídeo? Deixa aí seu curtir, se inscreva no meu canal, compartilhe com pessoas também que estão no mesmo caminho, buscando mais conhecimento. Porque o conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade te guiará para o caminho da sua evolução espiritual. Aqui eu vou ficando e agradecendo pela tua colaboração, pela tua presença aqui no meu canal. Pois a paz começa comigo, a paz começa contigo e juntos somos muito mais. Aloha! Até o próximo vídeo.